Bem, bom dia a todos. Nós aproveitamos a ocasião da realização destas jornadas parlamentares no Minho para podermos visitar aqui o Concelho de Monção, um concelho que, como podem verificar aqui no local, mais de um terço da área do concelho ardeu, nos fogos de 15 de outubro, que não tem tido a mediatização que outros pontos do país têm, fruto também dos grandes incêndios dessa ocasião, do dia 15 de outubro. Nós temos questão de cá vir, de ver no terreno aquilo que é o sofrimento das pessoas, ver aquilo que são, sobretudo hoje, as necessidades que o Estado, as câmaras municipais devem acorrer para que estas pessoas possam rapidamente refazer a sua vida. Este é um concelho onde terá havido 2 vítimas indiretas dos incêndios, vários postos de trabalho que se perderam e, como vos disse, mais de 4.000 hectares que arderam. E nós temos questão de estar aqui. Nós, os deputados do PSD, estão no terreno desde os incêndios de Pedrógão, em reuniões sucessivas com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com as populações, com os presidentes de junta de freguesia, como hoje aqui estamos, são aqueles que mais de perto conhecem os anseios e a realidade das populações, e com os seus presidentes de Câmara Municipal, que são, no fundo, quem mais de perto também deve, numa primeira circunstância, responder àquilo que são as necessidades das pessoas. Como puderam ver, estas são as circunstâncias às quais o Estado falhou, fruto de total incompetência por parte do Governo, de uma incompetência que tem um rosto, que é a do Primeiro-Ministro, e a incompetência que se espalhou depois por toda a Autoridade Nacional de Proteção Civil e por todo o comando e coordenação do combate aos fogos no período que veio durante o verão até 15 de outubro. E nós quisemos estar aqui hoje para demonstrar às pessoas que não nos esquecemos dela, por isso nós fomos os primeiros a apresentar, de resto, um conjunto de medidas que respondem às necessidades mais básicas, seja do ponto de vista da indemnização, como sabem, às vítimas, seja da recuperação do parque habitacional, seja de criar condições para que as empresas possam retomar a sua atividade sem ter encargos com a Segurança Social no que diz respeito à parte das entidades patronais do pagamento das contribuições dos seus trabalhadores, seja com isenções de IMI para as pessoas que viram as suas casas ardidas. No fundo, uma panóplia de medidas que não constam daquelas que foram aprovadas pelo Governo no Conselho de Ministros, mas que nós entendemos que são necessárias para que estas pessoas possam rapidamente refazer a sua vida, porque são as pessoas a quem o Estado falhou. E o Estado não pode falhar às pessoas nestas ocasiões. Ontem ouvimos o Primeiro-Ministro numa entrevista a dizer que houve uma subestimação dos riscos de outubro e também a admitir que houve uma carência de meios. É uma explicação que para o PSD chega? O Sr. Primeiro-Ministro disse o óbvio. Creio que ninguém no país ainda não tinha percebido que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro foi negligente na forma como lidou com toda esta situação. Eu diria até foi displicente na forma como geriu e como antecipou aquilo que toda a gente estava a antecipar. Ele foi avisado por todos os agentes, desde o Instituto Português de Meteorologia, desde a Liga dos Bombeiros Voluntários, toda a gente tinha anunciado que o tempo que aí vinha era tempo propício, de alto risco, para os fogos florestais. E o Sr. Primeiro-Ministro, porque não tinha comando político sobre a circunstância, porque tinha uma ministra demissionária que lhe tinha implorado para sair e que ele queria insistente manter, porque a Sra. Ministra serviu de escudo à irresponsabilidade política do Sr. Primeiro-Ministro, foi absolutamente, como disse, negligente e displicente. Aquilo que ele disse ontem foi apenas o óbvio, foi dizer, nós de facto falhamos em toda a linha e a culpa é nossa. Nessa mesma entrevista, o Primeiro-Ministro disse que tudo irá fazer para que as relações entre São Bento e Belém não sejam afetadas. O PSD considera importante que se mantenha uma cooperação institucional entre os dois órgãos? Eu já tive ocasião de dizer a esse respeito que essa é uma matéria do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro. Eu creio que o espetáculo que o Governo fez circular por diversas fontes do Governo, por deputados do Partido Socialista, da forma como comentaram as declarações do Sr. Presidente da República a atividade do Sr. Presidente da República por esta altura, não abona nada a favor das boas relações institucionais que todos queremos que haja entre o Governo e a Presidência da República. Este é um Governo pouco habituado à crítica e lida com ela desta forma. Mas esse é, como eu disse, um problema do Sr. Primeiro-Ministro e um problema do Sr. Presidente da República e eles devem, evidentemente, resolvê-lo nas 4 paredes, que deve ser assim nas relações institucionais. Mas para o PSD há esses sinais de que algo não está bem entre Belém e São Bento? Nós limitamos a constatar aquilo que são as notícias dadas pela comunicação social e aquilo que são as intervenções diretas dos 2 protagonistas. Aquilo que nós dizemos é que devem ser eles a resolver a questão. Não deixo de anotar que este é um governo que repetidamente tem muita dificuldade em lidar com a crítica. É um governo que não aceita qualquer crítica, é um governo que não aceita sequer as sugestões e as propostas dos outros e que por isso se atrasa na resposta às pessoas. Mas o Primeiro-Ministro ontem disse que da parte dele, pelo menos, não havia nenhum tipo de crispação em relação ao Presidente da República. Ainda bem. Ou em relação ainda aos incêndios, uma vez que
afirmou que o Primeiro-Ministro disse aquilo que é óbvio, e o óbvio já não aconteceu agora no dia 15, também aconteceu a 17 de junho. Porquê é que o PSD nunca tomou nenhuma iniciativa do género do CDS? Porquê é que nunca apresentou nenhuma moção de censura? Porquê é que se limitou a pedir a admissão da Ministra? Nós explicamos bem, o PSD nunca pediu a admissão da Ministra, peço desculpa. O CDS sim pediu a admissão da Ministra, o PSD nunca pediu a admissão da Ministra porque a condução dos ministros na política pública é a responsabilidade inteira do Primeiro-Ministro. É ele que deve escolher quem são os seus ministros e cabe a ele saber se eles estão ou não em condições. Aquilo que nós dizemos relativamente a toda esta situação é que o seu Primeiro-Ministro usou a senhora Ministra da Administração Interna, que não tinha condições, ela própria assume hoje, para ocupar o lugar e ter a força política e a responsabilidade que era necessário para atuar nestas circunstâncias, ele usou-a como um escudo para fugir ele a toda a responsabilidade. Nós não apresentamos nenhuma moção de censura, porque o PC não tem a tradição de apresentar moções de censura. O PC apresentou uma moção de censura em toda a sua história e o PC desafiou o Primeiro-Ministro a fazer aquilo que devia fazer. Um Primeiro-Ministro que se diz confiante, um Primeiro-Ministro que perdeu eleições, um Primeiro-Ministro que diz que é o Primeiro-Ministro do Parlamento, o que devia fazer se tivesse essa coragem era apresentar uma moção de confiança ao Parlamento como nós o desafiamos. Ora, o Primeiro-Ministro sabia bem que não tinha nem o apoio do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista Português para votar essa moção de confiança e, portanto, escondeu-se, mais uma vez, atrás de expedientes parlamentares para não ter que assumir a sua responsabilidade. Em relação a este dia de jornadas parlamentares, temos Rui Rio e Santana Lopes a participarem nas jornadas. O discurso inicial dos dois candidatos vai ser aberto à comunicação social ou não? Deixe-me dizer-lhe que eu acho que o grande prato forte destas jornadas parlamentares é a discussão do Orçamento de Estado, que está aí à porta e que temos que discuti-lo quinta e sexta-feira na Generalidade, como sabe, mas sobretudo o painel de amanhã que chamamos o Portugal Esquecido. O Portugal Esquecido é este que nós hoje visitamos, é o Portugal a quem o Estado e o Governo falhou e que precisa de nós. O Dr. Rui Rio e o Dr. Santana Lopes são nossos convidados para as jornadas parlamentares, falarão aos deputados no modo e no modelo que entendermos, os senhores serão informados oportunamente, não terão problema absolutamente nenhum em poder falar com eles, certamente, se eles assim o entenderem. A ideia é que eles possam falar ao grupo parlamentar. Foi por isso que eu os convidei e tenho muito gosto que eles possam estar nas nossas jornadas parlamentares. Mas isso vai não ser é o ponto definido mais só no importante das início jornadas. do debate? Não, o ponto mais importante das jornadas são 3 painéis. É o painel em que vamos discutir o Orçamento de Estado, com 2 convidados de excelência, permite-me dizer-lhe, o Dr. Pedro Vaz Teixeira e o Dr. Joaquim Sarmento. É logo à noite discutirmos o setor da saúde com o Dr. Fernando Leal da Costa, um setor que passa por dificuldades extremas, que a comunicação social todos os dias noticia dificuldades das pessoas no acesso às cirurgias, no acesso aos medicamentos, com greves dos médicos, greves dos enfermeiros, greves dos técnicos de diagnóstico terapêutica e amanhã um tema que é o Portugal Esquecido. Foi também isso que nós quisemos aqui vir hoje fazer, nesta visita, estar com as pessoas que são sistematicamente esquecidas. Portugal Esquecido, a análise que tem sido feita recorrentemente nos últimos tempos, a propósito de todas estas discussões, é que os últimos governos, falo no plural, têm desinvestido muito no interior do país e tem-se verificado muita desertificação e despovoamento do interior à custa do corte na despesa para essas zonas. Concorda com essa análise? Sabe, eu teria gostado muito, e tenho a certeza absoluta que o Dr. Pedro Passos Coelho também, de quando fomos governo há 6 anos atrás, pudéssemos ter investido muito mais no interior. A verdade é que, como todos recordam, porque foi de muita má memória para todos, mas a verdade é que isso aconteceu, nós ainda éramos um país à beira da bancarrota, tivemos que pedir dinheiro emprestado aos credores institucionais para poder, numa primeira fase, socorrer às necessidades mais básicas. O governo atual, que diz que virou a página da austeridade, o governo atual que apregou aos 7 ventos que agora está tudo bem no país, tem que assumir esse investimento. E eu recordava que o ano anterior foi o ano em que o investimento público recuou há 50 anos atrás. Creio que diz muito aquilo que é as escolhas e as prioridades do governo do Partido Socialista. Ou seja, o governo de Passos Coelho não investiu no interior por falta de dinheiro? Eu não estou a dizer que o governo de Passos Coelho não investiu no interior. O governo de Passos Coelho foi o primeiro a colocar na agenda questões como a da natalidade, questões como os territórios de baixa densidade e que teve um conjunto de políticas que discriminavam o interior, como fosse, por exemplo, todos os apoios sociais que nós demos aos mais carenciados numa altura muito difícil. Sabemos que no interior é onde há mais carências. Aquilo que eu estou a dizer é que nós gostaríamos de ter feito muito mais se o governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, onde o Dr. António Costa era o número 2 no Partido Socialista e foi durante muito tempo número 2 também no governo, não tivesse deixado o país com uma mão à frente e outra atrás, por uma expressão, às portas da bancarrota. Muito obrigado.